Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem.paliativa, e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o novo medicamento para a doença de Alzheimer, o donanemab, logo depois da vinheta. Agora há pouco, no dia 22 de abril de 2025, foi aprovada a utilização do medicamento donanemab para o tratamento da doença de Alzheimer em fase leve ou para aqueles pacientes que já apresentem algum comprometimento cognitivo leve também associado também à doença de Alzheimer. E o que isso significa e por que isso é tão importante quando a gente fala nas demências? Primeiro é importante que a gente entenda que, por incrível que pareça, não existem tantos medicamentos assim para o tratamento do Alzheimer. Um dos medicamentos mais utilizados hoje em dia, que é a memantina, foi descoberto, ou melhor dizendo, passou a ser implementado seu uso para a doença de Alzheimer apenas em 2003, ou seja, há 22 anos atrás. Então nós estamos há 22 anos sem a implementação de um novo medicamento para essa doença. Por isso que a aprovação de um novo medicamento para a doença de Alzheimer causa tanto rebuliço assim. E antes de explicar sobre como funciona o donanemab, é importante que a gente faça um retrospecto sobre a doença de Alzheimer. Eu ainda estou devendo para vocês um vídeo específico sobre todos os tipos de demência. Esse vídeo vai acontecer, então se você quer assistir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal agora, porque senão você vai esquecer. Mas para esse vídeo, o que você precisa saber sobre a doença de Alzheimer? Você precisa saber que a doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo muito associado à perda de memória. A doença de Alzheimer ela também é o tipo mais comum de demência, apesar de não ser o único. E o que causa a doença de Alzheimer? Por incrível que pareça, o mecanismo que dispara a doença ainda não é totalmente conhecido. Existem algumas hipóteses, a gente já sabe hoje em dia que existe um fator genético, existem alguns biomarcadores genéticos que indicam a probabilidade daquele paciente vir a desenvolver a doença de Alzheimer, mas existem outros fatores diversos. Outra coisa que se sabe com relação à doença de Alzheimer é que existe uma relação entre o paciente que tem a doença de Alzheimer e o paciente que tem um acúmulo de uma placa que nós vamos chamar de placa beta-amiloide no nosso cérebro. O que isso significa? Isso significa que todos os pacientes que têm Alzheimer obrigatoriamente apresentam essa placa, o que faz com que a gente pense que existe alguma relação entre essas duas coisas. Se é o surgimento dessas placas que vai disparar a doença de Alzheimer ou se é a doença de Alzheimer que vai fazer com que nós tenhamos um acúmulo dessas placas, ainda não está totalmente identificado, mas a gente sabe que existe alguma relação entre o acúmulo dessas placas e a doença. E como funciona o donanemab? O donanemab é um anticorpo monoclonal. Talvez isso seja um pouco familiar para você, principalmente se você estuda muito sobre oncologia, porque anticorpos monoclonais também são muito utilizados dentro do cenário oncológico. Mas no caso específico do donanemab, ele é um anticorpo monoclonal que foi criado para combater a doença de Alzheimer. E como que ele faz isso? Um anticorpo monoclonal é uma molécula criada em laboratório que ela vai identificar algum receptor ou alguma molécula, algo que seja do interesse, e vai marcar aquilo dali para que o nosso próprio sistema imune dê conta daquele objeto. Então, ele é como se ele colocasse um alvo teleguiado para o nosso sistema imunológico. Então, para uma coisa que antes talvez o nosso sistema imune fosse deixar passar, como o caso de formação de placas de beta-amiloide, ele vai marcar, olha, destrua isso daqui. E é justamente assim que vai funcionar o donanemab. E por isso ele acaba sendo tão eficaz nas fases moderada e leve no combate da doença de Alzheimer. Ele não é uma cura, mas ele retarda a progressão dessa doença em aproximadamente 60% na fase inicial, segundo as pesquisas que foram feitas. Mas calma, que apesar dos benefícios superarem os malefícios no uso dessa droga, existem ainda alguns fatores que a gente precisa ter um certo cuidado, e por isso que talvez você não veja essa droga sendo utilizada tão amplamente assim. A primeira coisa é que ela foi utilizada num número ainda muito restrito de pacientes. Isso significa que ela pode ser utilizada? Claro que ela pode ser utilizada, mas num público muito específico. Pacientes, por exemplo, que têm uma doença de Alzheimer confirmada através de biomarcadores, ainda em fase muito leve da doença. Além disso, ela tem alguns efeitos colaterais que podem ser considerados muito graves, como edema cerebral e hemorragia cerebral. Então ela não é uma droga que ela vai ser utilizada amplamente para todos os pacientes em todas as fases da doença. E justamente por isso, a SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que acabou de lançar uma nota com relação ao uso do donanemab, ela vai falar que o medicamento pode e deve ser prescrito por profissionais, principalmente geriatras, psiquiatras ou neurologistas, que
tenham a confirmação da doença do paciente através do uso de biomarcadores e que vão acompanhar a curva dessa doença. Não pode ser uma implementação do medicamento de uma maneira pontual. Então o que fica de consideração é que é um ótimo medicamento, mas como tudo na vida, não é para todo mundo. Mesmo assim, é um grande avanço quando a gente pensa no tratamento dessa doença. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, não esquece, por favor, de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, principalmente de compartilhar. Afinal de contas, todo mundo está falando sobre essa droga no momento e quanto mais conhecimento a gente divulgar, melhor. Eu vou deixar aqui para você outros 2 vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito e nos vemos em breve. Tchau, tchau!